Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Na semana passada olhámos para a água, no contexto das alterações climáticas. Esta semana dedicamos-nos a uma área que tem andado a par, os resíduos. E tudo isto tem a ver não apenas com as políticas públicas, mas também com o comportamento dos cidadãos. Afinal de contas, pelas últimas estatísticas atualizadas, cada português produz em média meia tonelada de lixo por ano. Ora, este número esconde ainda muitas outras estatísticas e realidades, como se pode perceber no ensaio O Lixo em Portugal, que acaba de ser publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É da autoria de Andreia Barbosa, que aqui faz um resumo da realidade em Portugal. Ela tem feito trabalhos nos média e preocupações e atividade na área da economia circular. Com ela conversamos e também com Rui Berkmayer, especialista em resíduos da Associação Ambientalista Zero, para falar de lixo nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença, Andreia e Rui. Andreia, começo por si, em relação ao livro. Na hierarquia dos resíduos, o melhor é evitar produzir lixo. Certo. Os portugueses produzem, na média, em termos europeus, produzem a mais, sendo que depois eu sei que as estatísticas podem ser lidas de uma forma mais fina, porque uma coisa é quando fazemos o cálculo por habitante, mas depois podemos ver se isso é resíduos urbanos ou não, em termos do que o consumidor no fundo produz. Mas na média, estamos na média ou somos grandes produtores de lixo? Eu diria que estamos acima da média. Eu não consigo confirmar isto assim, mas nós não fazemos pouco lixo. Se olhamos, por exemplo, para a vizinha Espanha, fazemos mais. Não há muita razão para isso, quando sabemos que normalmente a produção de resíduos acompanha o produto interno bruto, eles têm um PIB superior ao nosso e estão a conseguir diminuir a produção de resíduos por habitante. Mas se formos um bocadinho ao pormenor, há aqui várias questões. Uma é, temos aquilo que são resíduos domésticos e os outros resíduos das atividades económicas. Normalmente, quando nos comparamos com os outros países, estamos a falar só de resíduos domésticos, os tais resíduos urbanos, porque depois depende muito daquilo que é o perfil económico de cada país. Então, se há setores muito fortes de mineração, por exemplo, eles vão ter uma produção enorme nesse campo, que vai aumentar depois o peso total dos resíduos, se olharmos para a totalidade, e portanto se calhar assim mais comparável são os números de resíduos urbanos, aquilo que produzimos nas nossas casas enquanto indivíduos. E aí poderemos, em vez de estarmos a falar de 500 e tal quilos de resíduos urbanos por português, podemos estar a falar de 300? Sim, isso é importante salientar, porque nós não medimos todos os resíduos da mesma forma. Digamos, estes números dos tais resíduos urbanos não são diretamente comparáveis entre países. Nós aqui em Portugal temos uma categoria resíduos urbanos que engloba também não apenas os resíduos que saem das nossas casas, consumidores, de resíduos domésticos, mas também aquilo que se chama os equiparados, ou que são considerados semelhantes, do mesmo género, mas que são resíduos de pequenos comércios, dos restaurantes, dos cafés, e isso tudo é contabilizado e, portanto, quando dizemos que produzimos 512 quilos por ano por habitante, na realidade, se quisermos ser mais rigorosos, sim, temos que eliminar aquilo que é a parte do comércio e serviços. Mas no livro pode ler-se que os resíduos urbanos são 1/3 dos resíduos? Mas Andreia diz que acredita que os não urbanos estão estimados por baixo. Sim. O que é que está a falhar nesta estatística? Sim, efetivamente. Eu acho que é uma conclusão legítima, porque há aqui, portanto, se olharmos então para um ano determinado, que já não sei que foi o ano de referência que usei no livro, mas os 2018, urbanos são efetivamente 1/3 da totalidade. Mas, se olharmos para aquilo que são as estatísticas europeias, temos um rácio diferente entre urbanos e não urbanos, em que os urbanos representam uma quantidade ainda menor da totalidade dos resíduos. Especificamente, aquilo que também sabemos de números europeus é que os resíduos de construção e demolição normalmente representam 35%, à volta disso, do peso geral.
Quando nós olhamos para as contas que nós portugueses produzimos, temos um número da ordem dos 16%. E sabemos que há muito desse resíduo que efetivamente não está a ser contabilizado. E, portanto, a falta de coerência entre os nossos números e os números europeus a explicação estará no domínio da construção e demolição. Rui, a mesma questão, nós produzimos lixo em média com a União Europeia. Tirando esta questão dos resíduos de construção, que aliás poderemos falar a seguir, ou podemos já falar, há mais alguma discrepância que pode aqui ser identificada? Eu penso que é o livro da Andrea, é muito técnico, que é bom, é técnico e ao mesmo tempo didático, é as duas coisas que é importante. Não entrando demasiados por nós técnicos, no entanto não deixa de ter uma base com números, que é fundamental para nós podermos discutir este tema. E estes aspectos que foram referidos são todos importantes. Nós temos, de facto, classificações de resíduos diferentes entre os países. Por exemplo, em Portugal, nós, daqui para a frente, digamos, ou diria que só a partir de produtores de mais de 1.100 litros é que vão ser enquadrados nos resíduos, talvez não urbanos. Portanto, até 1.100 litros hoje em dia é o que as câmaras têm de recolher. Mas aí inclui, de facto, o comércio, a pequena restauração e por aí fora. E, portanto, nós temos esse problema. Como é óbvio, no caso dos resíduos de construção e demolição, é evidente que há uma subdeclaração, digamos assim. Há muitos resíduos que não são declarados. E, inclusive, eu vi uma estatística em que o Luxemburgo produzia 30 vezes mais resíduos de construção e demolição do que Portugal. Não pode ser. Portanto, ou seja, há um registro maior nesse país do que há em Portugal. Sim. E, portanto, é uma das áreas, talvez dos fluxos de resíduos, onde a situação está mais caótica e menos controlada. Como tem um peso muito grande, talvez se estima que possa chegar às 4, 5 milhões de toneladas por ano, ninguém sabe o valor exato, de facto, há aqui muitos resíduos que não são contabilizados. E não se resolve por regulamentação, por legislação e por monitorização e fiscalização? Nós estamos em Portugal. Não sei se já respondi à pergunta. Há duas palavras que não funcionam em Portugal, portanto, e a principal é a fiscalização. Portanto, nós temos de ter fiscalização a posteriori, isto quero dizer. Nós temos de ter mecanismos de fiscalização a montante. Portanto, criar sistemas onde se consiga controlar logo a gestão dos resíduos a montante. Foi criada uma coisa bastante interessante, que foi as EGARs, portanto, as guias de acompanhamento dos resíduos. Portanto, quando se transporta, quando se movimenta o resíduo, quando se trata o resíduo, ele tem de ser acompanhado de um registro. Antigamente era em papel, agora é um registro eletrónico, EGAR, Guia de Acompanhamento de Resíduos. E isso permite já cruzar muita informação. Nós fizemos um estudo na Zero sobre as lamas das ETAs, portanto, as estações de tratamento de águas residuais, e verificámos, de facto, que elas desapareciam, entravam usando essas EGARs, ou entravam nas estações de armazenamento temporário, metade das lamas entravam em armazenamento temporário, depois não aparecia destino final. Mas isto remete-nos para uma fatalidade, que em Portugal não é possível fazer esse tipo de organização. Não, é perfeitamente possível. Então, estamos em Portugal, é porque parece que há uma fatalidade que é impossível controlar este tipo de mecanismo. Não, eu não diria isso. Vamos lá ver, por exemplo, os resíduos urbanos hoje em dia já houve uma evolução muito grande na qualidade da gestão desses resíduos. E, portanto, e mesmo dos números, antigamente é preciso ver que tínhamos lixeiras por todo o país, agora temos unidades de tratamento de resíduos, não funcionam a 100%, a reciclagem está muito fraquinha, por aí fora. Agora, o que tem havido é, na nossa perspectiva, uma degradação do sistema de controle da gestão dos resíduos em Portugal. E nós claramente identificamos a Agência Portuguesa do Ambiente como o responsável. Eu, se há 10 anos me dissessem, ou alguém do Ministério do Ambiente dissessem a alguém do Ministério do Ambiente que nós estaríamos hoje o pior país da Europa a recolher resíduos elétricos e eletrónicos, portanto, restos de computadores, frigoríficos e por aí fora, ninguém ia acreditar. O facto é que as coisas andaram muito para trás. Andaram muito para trás a nível do controle, a nível digamos, de uma certa qualidade do trabalho e se formos ver, por exemplo, um dos problemas que temos com muitos fluxos de resíduos, digo, por exemplo, os óleos de fritar, nós não conseguimos saber hoje, os óleos de fritar batatas fritas, chamados óleos alimentares usados, no jargão, nós não conseguimos saber quanto é que é produzido, nem para onde é que vai. Porque exatamente a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, não consegue controlar essa informação. E tivemos 2 anos, ou quase 3, onde não houve dados sobre o movimento transfronteiriço de resíduos, portanto, os resíduos exportados e importados. Nós não temos dados, por exemplo, não há dados sobre os resíduos não perigosos que são produzidos nos hospitais. Só temos sobre os perigosos. E eles ainda são Portanto, é uma vasta gama de resíduos sobre os quais não há informação. E o que a Andrea disse, é dos piores, é a questão dos resíduos de construção e demolição, portanto, dos entulhos das obras. E, de facto, era importante que a Agência Portuguesa do Ambiente, de uma vez por todas, melhorasse. É possível, mas estamos em Portugal, por isso quer dizer que não é fácil, mas é possível. É uma questão de recursos humanos, Rui? E de vontade política. É as duas coisas. Recursos humanos, claramente. É preciso ver quando havia o Instituto dos Resíduos,
a gestão dos resíduos e a autoridade, digamos, do Estado sobre a gestão dos resíduos tinham um nível, digamos, um reconhecimento diferente que tem hoje. Os resíduos neste momento estão diluídos no meio das funções da Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, perderam, não digo dignidade, mas a importância, o relevo que deviam ter, porque os resíduos são fundamentais e a sua boa gestão e prevenção é fundamental. E eu penso que a Agência Portuguesa do Ambiente está com grandes dificuldades em dar resposta. As razões são múltiplas, mas, enfim, é um desafio grande para este novo ministro, que está há um ano já no cargo. A seguir, digamos, à produção vem a reutilização. E o que é que fazemos em relação à reutilização em Portugal, Andréia? Bom, vamos atrás daquilo que a União Europeia nos vai impondo e realmente a reutilização agora está a começar a receber atenção e, portanto, está na agenda também. Portanto, nós, supostamente, a partir deste ano, temos que saber o que é reutilizado. Temos que saber mais qualquer coisa daquilo que é mais ou menos o nada que sabemos sobre as práticas de reutilização e as quantidades que passam por aí. A reutilização não se aplica a tudo, mas aplica-se a muita coisa, a muitos tipos de materiais. Por exemplo, no caso de equipamentos elétricos e eletrónicos, é interessante tentar aferir as práticas de reutilização que já existem à volta desse tipo de materiais, os têxteis, por exemplo, o mobiliário, e depois também podemos olhar para, digamos, universos diferentes de reutilização, como, por exemplo, as embalagens. Fazemos muito pouca reutilização de embalagens, mas queremos forçar os nossos processos logísticos a integrar essa forma de funcionar. Houve uma confusão da comunicação entre reutilização e reciclagem? Bom, o que não é de estranhar, porque nós falávamos sempre numa meta conjunta e numa operação conjunta que é a preparação para a reutilização e reciclagem. Tinha assim este nome, são coisas muito diferentes, mas sempre foram tratadas da mesma forma e na prática o que se mede com esse número é a reciclagem, porque nós não conseguimos até agora monitorizar essas práticas de reutilização no final. E essa dimensão remete-nos também para uma questão cultural do consumidor, ou a legislação pode ir mais longe, obrigando mais uma vez à questão do cumprimento forçado de metas? A reutilização implica que existam estruturas, que existam lugares e maneiras de fazer que disponibilizem certos bens para essa tal reutilização. Por exemplo, no caso dos têxteis, que é uma coisa fácil de reutilizar, no fundo é a melhor solução para uma peça de roupa que ainda está utilizável, a melhor solução, muito melhor do que a reciclagem, porque não implica processamento nenhum e portanto, permite poupar energia, poupar recursos, prolongando o ciclo de vida da dita peça de roupa. A reutilização Mas reutilizamos pouco, não é? Sim, a reutilização é uma excelente estratégia para aquilo que está em medida de ser reutilizado, mas durante muito tempo as pessoas torciam o nariz à ideia de roupa usada é para pobres. Pronto, esta questão cultural existe, mas vai coexistindo com uma atitude também muito diferente de começar a olhar para a roupa usada já quase como uma nova trend. Isto vai-se verificando um bocadinho, é um setor que eu agora tenho estado a estudar um pouco e portanto, culturalmente isso também ajuda bastante. De repente abre-se a porta à reutilização porque afinal até está na moda. Durante quanto tempo? Não sei. Mas essas transformações culturais são fundamentais, mas mais do que isso, depois também têm que ser suportadas por novos processos logísticos de recolha, de reparação. É uma economia circular, na verdadeira acessão da palavra. Exato. Rui, o que é que vale realmente a reutilização? Vale em que sentido? Vale no sentido, no conjunto da hierarquia dos resíduos e daquilo que fazemos, face a outras, olha, já falámos aqui da prevenção, mas tendo tido foco muito, por exemplo, à reciclagem, parece que saltámos a questão da reutilização. Nós, de facto, quando começou a política de gestão de resíduos urbanos principalmente em Portugal, depois na qual se seguiram políticas para setores específicos de resíduos, hospitalares, industriais e por aí fora, e depois os fluxos de resíduos muito específicos, pneus, pilhas e por aí fora, na altura o que se transmitia nas escolas era a política dos 3 R's,
que entretanto apareceu os 4 R's, os 5 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Portanto, reciclar ao que não se conseguir reduzir nem reutilizar. E, portanto, mas infelizmente a prevenção, portanto, que é a redução, não teve um desenvolvimento grande, porque de facto nós vivemos numa economia muito do usar e deitar fora, consumo acelerado, e portanto em que as pressões das grandes marcas, das grandes empresas, são muito fortes sobre os governos e portanto impedem, ou têm impedido até agora, o desenvolvimento de políticas visando a prevenção e a reutilização. E isso é notório, por exemplo, nos equipamentos elétricos e eletrónicos, onde existe de facto o tempo de vida é muito curto desses equipamentos, depois não há peças para substituir, eles são muito, há quem diga, há estudos eventualmente que apontam para cá, eles são desenhados já para aguentarem pouco tempo de vida, e isso de facto é um peso enorme no planeta, é uma pegada ecológica brutal que estamos agora, iremos pagar a fatura. Isso é uma responsabilidade do lado da indústria, não é? Se eu compro um telefone que fica obsoleto ao fim de X tempo, ou um aparelho qualquer, eu pouco posso fazer a não ser, bem, que compro aquilo, mas sei que aquilo não vai durar tanto tempo. O consumidor é sempre o elo mais fraco da cadeia, não é? Portanto, o consumidor é um bocado forçado. É evidente que o consumidor, através das associações de ambiente, das associações de consumidores, o trabalho da comunicação social, pode sempre falar e pressionar os governos. Eles também fazem alguma coisa também por pressão dos cidadãos. Mas os lobbies das indústrias e do setor da produção industrial é muito forte e tem sido muito forte até agora. Agora, o que eu penso é que, como a Andreia disse, há neste momento, pelo menos na parte do discurso político, a nível europeu, há uma vontade grande de recuperar o que estava de há 20 anos ou 30 anos para trás, o conceito da reutilização e da redução, que é fundamental. Nós já percebemos que só com a reciclagem não vamos lá. E, portanto, e mesmo a reciclagem é um aproveitamento menos racional ou menos, eficiente no recurso, que é um objeto. E entrando aí, vou só meter aqui uma estatística pelo meio, também tem que ser, na questão da preparação para a reutilização e reciclagem, nós estamos numa tendência de decréscimo, não é? Quando a meta é 55 em 2025, certo? Certo. Bom, nós Portugal, pronto, essa meta de preparação para reutilização e reciclagem aplica só aos resíduos urbanos. Ou seja, aplica essencialmente, a grande meta que estamos a falar é dos resíduos urbanos. Há também para outros fluxos. E nós, de facto, neste momento, temos para já um problema que eu estava a falar há bocadinho sobre a Agência Portuguesa do Ambiente e a tutela da Agência Portuguesa do Ambiente, que é o Ministério do Ambiente, é que temos um problema de transparência nos números. Os números, de facto, não é o tema mais engraçado, mas é importante. Estou a citar o INE. Exatamente. Aqui. Os números são, se formos consultar a página, o site da Agência Portuguesa do Ambiente, temos lá 2 números diferentes. Temos o número da reciclagem em quantidades, portanto sabemos que dos resíduos em 2020, se não me engano é o ano que estou a referir, ou 2021. 2021. Pronto, 2021, 14% dos resíduos urbanos foram reciclados via multimaterial, ou seja, a parte do papel, plástico, metal, vidro e por aí fora. 7% foi os resíduos orgânicos, os restos de comida, os restos de jardim. Portanto, 7 mais 14 dá 21. Eu sei. Aí é Zero que teve essa posição, a Agência Portuguesa do Ambiente disse que não era verdade, falou nos 32% em Portugal, que é o número do INE. E aqui, entre um e outro... Não, a questão aqui é uma questão de escola primária. É que vamos lá ver, se nós enviarmos para aterro, se não me engano nos números, se reciclarmos 33%, estou aqui a escrever, 33%, 56% para aterro, 19% para incineração, são números da APA, mais 2% para outras valorizações, isto dá quase 110%. Portanto, estes 33% nunca serão reais. Como é que eles chegam lá? Isto é uma questão muito técnica, não quero... Em 2015, no plano dos resíduos urbanos, foi definido que todo o resíduo orgânico que entrasse em unidades de tratamento, o chamado tratamento mecânico e biológico, mesmo que não fosse reciclado, era contabilizado como reciclado. O que é mais engraçado é que este resíduo, essas unidades têm uma eficiência, umas mais que outras, e, portanto, nunca é de 100%. Portanto, não vamos considerar 100% nesses tratamentos mecânicos e biológicos. Não tem, infelizmente, se tivesse era muito bom, mas não tem. E, portanto, há um rejeitado que sempre vai para aterro. Só que esse rejeitado é engraçado. É contabilizado nos resíduos que vão para aterro e é contabilizado como reciclado. E o mais engraçado, vai para aterro e paga ao Estado a chamada taxa de gestão de resíduos por ter ido para aterro. No entanto, com este esquema que o Ministério do Ambiente criou em 2015 e daqui para a frente seguiu sempre, consegue ter sol na eira e chuva no nabal, ou seja, consegue ter a receita do resíduo que vai para aterro, que é uma taxa que os municípios têm de pagar, e ao mesmo tempo contabilizar esse resíduo como reciclado. Portanto, não é sério. E o INE, no fundo, vai atrás dos dados que a APA dá. Nós já questionámos o Ministério do Ambiente e a resposta, de facto, não é aceitável, porque não é possível que
que os resíduos que não são reciclados, que vão para o aterro, estejam a ser contabilizados como aterro. E estamos a falar de resíduos orgânicos que vão parar a aterro. Já lá vamos à questão dos resíduos orgânicos e do aterro. O que é que a pandemia jogou nisto, Andreia? Nós, por exemplo, fizemos cair esta percentagem de preparação para reutilização e reciclagem por causa da pandemia. E a dado ponto no livro, a Andreia sugere um adicional também no lixo produzido em Portugal, de entre 18 e 54 mil toneladas, entre o início da pandemia e o final de 2021. Embora o Rui tenha dito aqui que não há muitas estatísticas rigorosas sobre, por exemplo, resíduos hospitalares. Certo. Sobre a pandemia, efetivamente, durante uns tempos, que eu não sei dizer exatamente quantos, a atividade de gestão de resíduos foi afetada e houve paragens nas unidades de triagem e muito lixo recolhido era... Sim, eu já não sei dizer quanto tempo, mas era recolhido e enviado diretamente para a incineração ou aterro, porque se considerava problemático, né, no contexto sanitário, estar a fazer aquele tratamento de triagem. Isso teve consequências nos números dos anos em que essa paragem ou diferença de serviços ocorreu. Mas eu diria que, em relação à pandemia, o que acabou por ser mais interessante analisar foi o facto de... apesar de estarmos a viver de uma forma muito diferente e não irmos a restaurantes e ficarmos imenso em casa, etc., no final isso, se compararmos a produção per capita de resíduos nesse ano de pandemia, ela ficou mais ou menos ali a bater com o ano anterior. É verdade. Mas, como é que isto se explica? Deixámos de fazer imensas coisas, mas fizemos outras, e portanto no fundo o nosso consumo transformou-se, mas não diminuiu. Mas em vez de irmos tanto a restaurantes, tínhamos mais dinheiro disponível para gastar noutras coisas, porque os restaurantes estavam fechados, e então comprámos mais gadgets, e isso significa mais viagens de pacotes entregues em casa, resíduos de embalagens, plásticos, wrappings e cartões, por exemplo, e portanto produzimos mais de outro tipo de resíduos por via da alteração da tipologia do consumo. Curioso. E em relação ao lixo orgânico, que acho que é a altura de falarmos sobre isto, 40% do nosso lixo urbano é orgânico e há aqui o desafio de separarmos ainda mais entre aquele chamado lixo indiferenciado e este lixo orgânico, biorresíduos. O Rui vai corrigir-me se eu estiver a dizer alguma sigla errada. Certíssimo. Mas a questão é, este é o mesmo desafio que tem que ser agarrado, certo, André? Certo. E porquê é que tem que ser agarrado? Bom, por muitas razões. Primeiro, é um tipo de resíduo que representa imenso peso e em termos de percentagem, é aquilo que principalmente produzimos nas nossas casas é lixo orgânico. E, portanto, se o conseguirmos de alguma forma retirar dos sistemas de gestão, estamos a aliviar um bocado aqueles processos e a evitar que, sobretudo, vá parar a aterro uma coisa que pode muito bem ser aplicada noutros contextos e que deve ser. Portanto, por um lado, simplificar processos de gestão e evitar que esta matéria toda vá parar a aterro ou incineração. E depois é que isto é uma matéria preciosa, sobretudo no contexto português. A partir daqui, e misturando depois estes resíduos de preparação de alimentos e restos de comida com outros resíduos orgânicos, verdes, etc., que se pode produzir composto, que é uma coisa maravilhosa para a atividade agrícola, sendo que Portugal tem um tipo de solos e de clima que faz com que a matéria orgânica, em geral presente nos solos, sobretudo a sul, seja muito baixa. E, portanto, a agricultura precisa disto. A nossa paisagem, os nossos ecossistemas precisam de matéria orgânica. Então, se nós conseguirmos, de alguma forma, fazer esta... Exato. É pegar, dividir o nosso caixote cinzento em dois, digamos assim, separando os restos de comida por um lado e, no fundo, dividindo esse caixote cinzento. É isto na prática? Sim, na prática, de facto, devíamos, ou em breve, deveríamos, todos nós em nossas casas, estar a funcionar assim e não misturar as nossas cascas e talos com o resto das coisas. E, na verdade, quando isso acontecer, nós vamos passar a ter mesmo muito pouco lixo
que não pertence a um destes fluxos seletivos. É claro que ainda há muita embalagem que não é reciclável e, portanto, há sempre uma fração que efetivamente vai ter de ser objeto de processos que não são de valorização propriamente, mas isso vai diminuir imenso. E pronto. Como é que fazem os países campeões destes, que já têm esta prática disto? Sim. Há vários exemplos que no livro a Andreia Exato. coloca. Sim, eu vou evocar o exemplo da Áustria, porque efetivamente é um país que começou a disponibilizar esta recolha seletiva desde muito cedo, combinada com taxas de gestão de resíduos bastante altas que desincentivavam a colocação em aterro e, portanto, no fundo, eram uma orientação, um empurrão para procurar alternativas ao aterro e começar a pôr em prática estes sistemas de recolha seletiva e de valorização pela compostagem. Mas o que é interessante é o tipo de sistema que se operacionalizou na Áustria, que é um sistema muito descentralizado. Em vez de haver grandes unidades de compostagem industrial, há muitas mais pequenas unidades espalhadas no território. Claro que, pronto, depois depende da tipologia. Nos centros urbanos, sim, existe compostagem industrial, grandes infraestruturas a receber muita quantidade de resíduos produzidos nas cidades, mas depois no resto da malha, dependendo das pessoas a viver numa certa aglomeração, podemos ter compostagem combinada com atividade agrícola. Por exemplo, temos quintas que depois vão recolher os resíduos orgânicos das pessoas que vivem ali, naqueles povoados, municípios que fazem uma primeira recolha centralizada no município, mas depois esses resíduos são encaminhados para agricultores da região que têm uma pequena unidade, uma pequena central de compostagem, e isso depois faz muito sentido, porque com essa descentralização o composto final depois também não tem que viajar imenso, já está no sítio, já está ali para ser aplicado nos próprios terrenos das pessoas que o processam. É possível incorporar também resíduos da própria exploração agrícola, nomeadamente animais, o que vai contribuir para a qualidade e valor nutricional daquele composto para a terra e, portanto, é um modelo muito interessante. Aliás, também por causa pelos agricultores estarem a prestar esse serviço aos municípios, também recebem um rendimento adicional. E aqui em Portugal, se imaginarmos as dificuldades que tantos agricultores têm e todos os problemas do povoamento de interior, da desertificação, seria interessante equacionar este tipo de modelo. Que seria um modelo diferente do que temos, Rui? Uma alteração substancial. Sim, de facto Portugal tem aqui comparando com a Áustria, tem uma diferença, embora haja coisas que podíamos aproveitar perfeitamente da Áustria, em certas zonas do país, mas temos de facto grandes cidades e temos um desequilíbrio muito grande populacional, demográfico, e há certas zonas onde, Grande Lisboa, Grande Porto, seria mais difícil esse modelo, mas não é que não fosse possível, pelo menos em determinada escala. As zonas mais do interior podia fazer todo sentido, para não estarmos a transportar os resíduos, às vezes transportamos resíduos orgânicos mais de 100 km para a estação de tratamento. Pronto, e isso, do ponto de vista ambiental, não é muito bom, do ponto de vista económico começa a ser cada vez pior, porque os combustíveis estão a subir de preço e, portanto, é uma solução interessante. No fundo, nós temos utilizado todas as soluções disponíveis e agora vou falar de outra, porque a Andreia já explicou muito bem a importância da reciclagem dos resíduos orgânicos. Só queria dar aqui mais duas notas, ou uma nota, é que os resíduos orgânicos, quando vão para um aterro, ao degradar-se, dão origem a gás metano. Biogás que tem gás metano. Esse gás metano é um combustível, também um combustível, mas é um gás de efeito de estufa. É 21 vezes pior do que o CO2, o dióxido de carbono, em termos de aumento da temperatura da atmosfera. E, portanto, é muito importante que os resíduos orgânicos sejam devidamente tratados, não vão para aterro, sejam reciclados aqui e transformados em composto para fertilizar os nossos solos, que são, de facto, muito, muito pobres em matéria orgânica. E depois, também, quando enviamos resíduos orgânicos para um incinerador, os resíduos orgânicos têm uma quantidade de água enorme. Portanto, nós estamos essencialmente a gastar energia a queimar plástico para evaporar a água dos resíduos orgânicos. Por isso é que os incineradores têm uma eficiência energética muito baixa. E do ponto de vista meramente energético. Portanto, agora, o que eu acho é que... Mas vamos por partes. Há aí duas questões. Uma tem a ver com nós recolhemos o lixo, que é uma parte importante desta nossa conversa. Outra tem a ver com o assunto que estás a levantar, que é onde eu queria chegar, que tem a ver com a questão dos aterros e o facto da deposição em aterros estar no limite. E nós estamos em Portugal muito acima daquilo que se pratica no resto da União Europeia. Nós temos o problema dos aterros para resolver, de facto.
na vossa perspectiva, ou na tua perspectiva, a incineração não é a solução. Mas na indústria há quem pense o contrário. Porquê que a incineração não é a solução? Deixa-me só acabar o raciocínio que estava a chegar um bocadinho, a desenvolver um bocadinho sobre os resíduos orgânicos, porque falta aqui uma outra vertente para além do tratamento com dimensão maior ou menor, mas do ponto de vista industrial. Há também a compostagem doméstica. Ou seja, Portugal tem um potencial grande, e na Áustria, certeza, e noutros países desenvolvem muito isso, a pessoa tratar os seus próprios resíduos orgânicos quando tem condições para isso. Em prédios? Eu moro no 8º andar e faço isso. Também tenho um terraço relativamente grande. Mas, não estou a dizer para fazer isso nas varandas, mas há muito sítio em Portugal onde isso pode ser feito. E o mais engraçado é que desde que passei a fazer isso, eu não vi a recolha de orgânicos no sítio onde eu moro, e agora também é muito eficiente. E aquilo de facto foi uma revolução. O lixo parecia que desapareceu. Porque quando a gente começa a tratar e a separar os resíduos orgânicos, de um momento para o outro parece-me que afinal não há lixo. Porque no fundo mesmo as embalagens, que algumas têm dificuldades em ser recicladas, não é tanto assim. Eu aqui discordo um bocadinho da André, porque do modo geral, todas as embalagens podem ser recicladas. Podem ter uma reciclagem menos nobre. Por exemplo, no caso dos plásticos, podem ir para os plásticos mistos, que é uma reciclagem menos nobre, mas que é possível de reciclar. Portanto, não é por aí. Qualquer embalagem, hoje em dia, pode ser reciclada. Pode valer mais ou menos. Uma garrafa de plástico vale mais do que um plástico misturado, que tem um mini e tem outras coisas. Portanto, diria que há aqui muitas vertentes, e Portugal tem um potencial enorme na compostagem doméstica, e depois tem uma vantagem muito importante da compostagem doméstica. É que quando nós tratamos o nosso lixo, não só tratamos o lixo, a Câmara deixa de fazer a despesa da recolha, do tratamento, que também é caro, e o cidadão que separa o resíduo orgânico separa o resto. Se separa o resíduo orgânico, as cascas de batata, e vai fazer o resto. Bom, já estás a misturar os dois assuntos que eu disse que são de facto os dois assuntos. Mas deixa-me só voltar à questão dos aterros. Okay. A questão dos aterros e a questão da incineração. Como resolver a equação? No fundo, é porque é que tu excluís, ou os ambientalistas excluem a incineração? Bom, primeiro ponto, os ambientalistas não excluem a incineração. Pronto, então. Isso é um mito que existe. Nós não queremos... Mito histórico. É um mito histórico, sim. Nós não queremos... De outras batalhas, não é? Exatamente. Nós não queremos capacidade sedentária ou sobrecapacidade nos incineradores, que é o que tem acontecido em Portugal. Nós temos 4 exemplos em Portugal, e o próximo, eventualmente, se não conseguimos parar aquele projeto, será em São Miguel. Portanto, há também um projeto do incinerador em São Miguel. E o que acontece? Quase todos os incineradores foram instalados em Portugal. Portanto, temos em Lisboa, Porto, Madeira e a Ilha Terceira nos Açores. Todos têm capacidade sedentária para, se quiséssemos cumprir as metas. Se não quisermos cumprir as metas de reutilização, reciclagem, isso tudo bem, os incineradores são ótimos. Agora, se quisermos cumprir as metas, eles estão grandes demais. Porque é impossível agora. Como é que a Lipor, ou Valor Sul, ou o Sistema da Madeira vão fazer para cumprir metas de reciclagem se depois tem ali aquela criança para alimentar? É que o incinerador é uma criança que temos a alimentar todos os dias com resíduos, senão começa a tornar-se pouco económico. É o caso da Dinamarca que a Andreia fala no livro. Exatamente. É um excelente exemplo. A Dinamarca apostou excessivamente na incineração, agora para reciclar tem de importar resíduos. É claro que se formos ver as metas e apontando para um horizonte um bocadinho maior, porque quando falamos de incineração estamos a falar de metas de horizontes de 20 anos, não estamos a falar da amanhã, nós temos para 2035 uma meta de 65% de preparação para reutilização e reciclagem. Sobram 35% dos resíduos. 35% certo. Alguns irão para aterro. Nós já temos 20% de incineração no país. Portanto, ou seja, a margem de aumentar a incineração, se quisermos cumprir as metas, volto a frisar, é quase nula. E mais ainda, se tivermos medidas de prevenção, que esperamos que avancem, não é? Já avançou a questão dos sacos nas compras, mas vai avançar muito mais coisas. Nós até podemos reduzir a produção de resíduos. Portanto, vamos ter incineradores ociosos. O que é que nós achamos? Por exemplo, no caso de Portugal continental, nós achamos que toda a zona da Grande Lisboa, e quando digo Grande Lisboa incluindo a margem sul, a zona onde eu moro, portanto, de Setúbal e por aí fora, Almada, toda essa zona, que produz muitos resíduos também, e a zona depois também da trata ao lixo. Ou seja, se a Valor Sul, que é na zona de Lisboa, cumprisse as metas de reciclagem, a trata ao lixo é a mesma coisa, que é Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra. E a zona da margem sul, portanto, se cumprisse as metas que estão nas diretivas comunitárias, e se as zonas das grandes metrópoles não cumprirem as metas, não vai ser, digamos, Beja ou Évora que vai cumprir as metas por essas cidades, não é? Portanto, se cumprirem as metas, essas 3 áreas, o incinerador da Valor Sul chega para tratar os resíduos que sobram, se cumprirem as metas. E, portanto, a questão aqui é cumprir as metas. E o que acontece muito, a nossa divergência nestes fóruns, quando se discute a questão da incineração, é que as pessoas assumem
quem está, neste momento, a indústria não é bem a indústria, são as autarquias, são governantes, muita gente assumem que não vamos cumprir metas, ou seja, que as metas não são para cumprir. Por isso é que eu digo que estamos em Portugal, não é só Portugal ter esse problema. Há mais países que acham que receber dinheiro da União Europeia é para receber. Cumprir as diretivas já não é bem assim. Para perceber, se a incineração não é, ou aumentar a capacidade, sobretudo, não é a solução, se os aterros estão esgotados, onde está a solução? Nas outras variantes que estás a sublinhar, na compostagem? Achas que a prevenção vai resolver por si? Repara, nós temos N ferramentas. Nós podemos estar aqui o resto da tarde a falar de N ferramentas que existem para uma melhor gestão dos resíduos. Ficávamos aqui, era uma seca para os ouvintes. Mas existem N ferramentas testadas e que funcionam. Olha, eu dou um exemplo que já podia estar a funcionar, só para dar um exemplo. E que penso que o livro também fala disso, exatamente, porque é um tema muito importante. O sistema de depósito e retorno de embalagens. O sistema que foi aprovado, o que é que isso é? É um sistema em que quem devolve, paga, quem compra uma garrafa de água, não é? Paga uma taxa extra e, se devolver a garrafa para reciclar, recebe essa taxa, esse depósito, recebe-o de volta. Pronto, muito bem. Os portugueses vão aderir. Eu diria, não é 100%, é 110%. Essa ideia, de certeza, não é? Ou pelo menos nos outros países é o que se verifica. Exatamente, é o que se verifica. Nós não seremos mais ricos que os outros para deitar dinheiro assim para o lixo. Portanto, o que acontece? Essa lei foi aprovada em 2018. Sim. Devia entrar a funcionar o sistema, estar a funcionar 1 de janeiro de 2022. Estamos já a entrar no segundo mês de 2023 e o que perspectiva é que esse sistema comece a funcionar talvez em 2025, se tudo correr bem, daqui para a frente. O que acontece? Portanto, quem diz que é preciso incineração é quem não quer fazer o resto do trabalho. Porque a incineração não há dúvida que é o mais simples. Agora não é já barato, como foi até agora. Porque até agora era possível quem tinha incineradores receber dinheiro dos consumidores de eletricidade e tinha um financiamento por essa via. Portanto, a incineração era economicamente interessante. Havia dinheiro da Europa... Agora já não há. Havia dinheiro para construir incineradores. Já não há dinheiro para construir incineradores. Ou seja, fica muito mais caro. E, portanto, a nossa alternativa é mesmo voltar à política dos 3 R's de há 30 anos. E não esquecer e aplicá-la. Andréia, gostava de ouvir sobre isto. Sim. Sim, pronto, esta questão da incineração eu tentei fazer assim um mix das várias opiniões e dos argumentos e contra-argumentos. Mas um argumento forte é este de que, por um lado, estamos a colocar em aterro quase taxas na ordem perto dos 60% nos últimos anos. E temos também falhado a capacidade de aumentar as taxas de recolha seletiva, que andam ali nos 20% também há vários anos. E, portanto, olhando para isto e pensando que aquilo que também nos é exigido em 2035 é termos uma taxa de colocação em aterro de 10%, para descermos de quase 60 para 10, e uma vez que não somos capazes de fazer com que as pessoas adiram à deposição seletiva dos seus lixos, sobra-nos a via da incineração para diminuir aquilo que vai para aterro. Portanto, no fundo é um bocado quase uma atitude meio realista. Nós já andamos aqui há vários anos a tentar melhorar a recolha seletiva, não conseguimos, vamos ser realistas e vamos dizer, para acabar com esta colocação excessiva de material em aterro, a incineração é a via mais simples, ou aquela que nos é acessível. Mas efetivamente, como o Rui também menciona, a verdade é que não jogamos todos os trunfos para melhorar a recolha seletiva e assim impulsionar a reciclagem. Este tipo de sistemas de depósito com retorno funcionam muito bem noutros países e teriam que ser aplicados aqui também para estimular a deposição seletiva destes materiais e até depois num passo seguinte, e pelo menos em alguns materiais, não apenas a reciclagem, mas a reutilização. Na também. Recolha, que era o tema que eu queria falar, a questão de um paradigma ligado aos ecopontos é aquilo que está a ser seguido neste momento e que se quer eventualmente mudar. É isso que os melhores exemplos nos trazem, a questão ou a implementação, a incrementação da recolha porta a porta ainda mais exigente. E eu gostava de introduzir aqui também, a Andréia pode eventualmente explicar melhor do que eu, algumas experiências estão a ser feitas, nomeadamente a ideia da recolha, de pagar aquilo que se consome. Estou a tentar fazer a tradução da sigla, e que temos também já um projeto piloto na Maia sobre isso. Gostava de ouvir sobre isso. Sim, pronto. Isso também é uma abordagem que pode dar resultados interessantes, porque o projeto da Maia chama-se Recicle Mais, Pague Menos. E a ideia é... a verdade é que aquilo que nós pagamos
cidadãos de tarifa de gestão de resíduos não reflete o nosso comportamento. Nós pagamos todos em função da água que consumimos, é indexado essa tarifa, e, portanto, podemos ser grandes recicladores e fazer muito pouco lixo, mas aquilo que pagamos não reflete nada disso. E, pronto, a ideia é que as pessoas em geral respondem bem aos incentivos económicos, como, por exemplo, este sistema de depósito com retorno mostra, e se conseguíssemos introduzir esses incentivos económicos na recolha do lixo, talvez conseguíssemos melhores resultados na separação dos recicláveis. O que é que acontece na Maia, para quem não conhece o projeto? O que acontece na Maia, sim, ainda não abrange o concelho todo, mas uma parte já... São 11 mil famílias. É que as pessoas, as famílias vão pagar tanto mais quanto mais vezes os seus contentores de lixo forem recolhidos. Significa que as pessoas têm contentores para os vários fluxos, o indiferenciado e os recicláveis, os vários tipos de recicláveis. Aqui estamos a falar de moradias unifamiliares e, de facto, pronto, é mais fácil começar por aí, porque cada família tem os seus contentores. Podem colocá-los à recolha às vezes que quiserem. Devem colocá-los quando estão cheios, porque de cada vez que há um baldeamento para o caminhão que vem recolher, há uma tarifa, um valor associado. Portanto, se eles conseguirem reduzir a produção de resíduos, vão pagar menos, porque vai haver menos vezes que vai haver esse processo. Ao mesmo tempo, é preciso indicar que tudo o que é reciclável, portanto, o lixo separado não paga nada e só o indiferenciado, o misturado, é que paga. E, portanto, se houver o gesto prévio de separação, há muito a ganhar, porque quanto menos indiferenciado se fizer, menos vezes é baldeado, etc. Estamos em condições de implementar de generalizar este projeto, Rui? É assim, nós estamos a generalizar a repetição do mesmo erro. Isso é que estamos a fazer. Este projeto? Não, nós estamos a generalizar em Portugal para a recolha dos biorresíduos a recolha com ecopontos. Os dados que existem é que, infelizmente, a maior parte dos municípios estão a apostar em mais um ecoponto na rua para a recolha de biorresíduos, e está demonstrado que esse sistema permite alguma recolha, mas tem limitações muito grandes, e, portanto, vamos ter com os biorresíduos, se não se mudar agora, porque não se está a mudar o paradigma. Portanto, o paradigma, só para explicar também, há um plano estratégico que está aí na Forja, já foi comentado pela ZER e por outras organizações, há 3 ou 4 meses que se anuncia, ainda não vimos a versão consolidada. Vamos ver, estou a ouvir dizer isso há vários meses, mas que tem um pouco a ver com isso, ou seja, se há um paradigma também baseado em ecopontos, ou há de facto um incremento na recolha porta a porta. Um dos planos dos resíduos urbanos, eu já não sei se foi de 2006. Este é para 2030. Não, mas um que foi feito há mais de 10 anos. Já tinha lá, na versão original, a obrigação da recolha porta a porta em determinadas circunstâncias. E na versão original, que foi a consulta pública, depois essa obrigação caiu. Portanto, o que acontece? Nós continuamos um bocado a fechar os olhos à realidade. Nós temos uma taxa de reciclagem que não aumenta. Nós temos N exemplos do que é que se deve fazer para aumentar essa taxa. Claramente, a pessoa pagar o lixo em função do que produz e não do consumo de água é uma ferramenta, mas para fazer isso, os ecopontos também não é fácil. Com o porta a porta é muito mais fácil para implementar essa medida justa, porque há muitas pessoas que dizem: eu separo o lixo para quê? Pago mesmo com o meu vizinho, que não separa o lixo, ainda tem de levar ao ecoponto e pronto, e ele recolhe à porta e está despachado. E, portanto, é um sistema que não é justo, e não incentiva as boas práticas. Depois, o que me parece é que, de facto, nos resíduos orgânicos, tais biorresíduos, restos de comida, não há dúvida que a maioria dos municípios estão a apostar outra vez em contentores de rua. Há muitas variantes aqui, nós somos muito criativos e, portanto, temos várias variantes. Mas o que nos parece é que o que devia haver era uma mudança para já da recolha das embalagens e do papel para o porta a porta, e os resíduos orgânicos serem incluídos nesse novo paradigma da gestão dos resíduos. E não é o que está a acontecer. Infelizmente não é o que está a acontecer. Os resultados para já não são grande coisa. Está bem que isto arrancou. É preciso ver que a União Europeia dizia que em 2023, ou seja, este ano, os países todos era mandatório, ou seja, era obrigatório ter a recolha seletiva de orgânicos, e nós vamos ter. Só que é uma recolhazinha. Ou seja, vamos ter os contentores na rua. Onde eu moro, puseram um contentor na rua, no meio da praça. Antigamente esse contentor era para indiferenciados, agora diz resíduos orgânicos, os tais biorresíduos. Eu já abri o contentor várias vezes e aquilo está tudo misturado. Mas a questão não é dos cidadãos, eu queria um bocado frisar isto. Nós estamos sistematicamente, quem defende muitas vezes a incineração ou soluções mais pesadas,
culpa sempre o cidadão. Mas isto não é justo para com os portugueses, porque o português que está na Suíça, na Alemanha, na Áustria, faz a separação dos resíduos, participa, porque os sistemas que lhes dão para funcionar são muito mais simpáticos, muito mais eficientes do que nós temos em Portugal. Portanto, nós temos é de mudar o sistema e temos de criar um sistema que seja semi-obrigatório. Tem de haver alguma... A pessoa não pode... por exemplo, eu acompanhei um sistema de recolha porta a porta em Lisboa. Um dia, quando foi lançado no bairro de Alvalade. Foi muito interessante. Portanto, era a recolha do plástico, se não me engano. E alguém se enganou, portanto, e pôs à porta o contentor do papel. Portanto, aquele dia era do plástico e a pessoa pôs o papel. E passou o caminhão do lixo da Câmara de Lisboa e não recolheram, porque estava errado, e puseram uma etiqueta a dizer: ups, enganei-me no dia da recolha do lixo. Então puseram lá outra vez o código, ou seja, o calendário da recolha dos resíduos. Isto é uma comunicação espetacular para com o cidadão. Estava-se no fim da rua, o caminhão já não podia recuar. E então a senhora em robe, nunca mais me esqueço, eu estava no caminhão a ver a situação, a senhora em robe veio à porta: podem levar, que eu... Viu que não tinham recolhido, era o primeiro dia da recolha, portanto era um dia importante para quem separava o lixo, não é? Para quem separa o lixo era um dia importante. E então a senhora chamou, e lá veio uma técnica da Câmara, que foi ela, porque o camionista não podia fazer isso, foi ela buscar o contentor, neste caso do plástico e das embalagens, foi descarregado, devolveu, aquela senhora nunca mais se vai esquecer. Agora, pôr um ecoponto, às vezes a 200, 300 metros de casa, muitas vezes completamente cheio e mal gerido, isto é convidar as pessoas a não participarem. E depois, como pagam o mesmo, separando ou não separando, é evidente que o resultado só pode ser o que temos tido. Nos biorresíduos temos imenso medo que aconteça a mesma coisa. Estamos a entrar na questão da taxa de gestão de resíduos. Desacoplar da fatura da água, por aí fora. Neste momento as autarquias estão muito preocupadas com o aumento da taxa, não é? Eu não tenho, podem-me corrigir os dados, mas 25 são euros 25 euros em 2023, passará para 30 euros em 2024, em 2025 para 35 euros por tonelada. E isto, dizem as autarquias, começa a tornar-se incomportável. José Pedro, é assim, as autarquias às vezes cansam. Pronto, eu também já tenho alguma idade, posso ir dizendo estas coisas. Cansam, porque nós estamos fartos de pedir às autarquias para fazerem uma coisa extremamente importante. As autarquias, todos os anos, só as do sistema da EGF, da Empresa de Alfamento, mas a nível nacional, uma estimativa, elas perdem 35 milhões de euros com os custos da recolha e triagem de resíduos. E perdem porquê? Perdem porque as entidades que são responsáveis por financiar essa recolha e triagem, ou seja, quem coloca as embalagens no mercado, que depois paga esse dinheiro às entidades gestoras, tipo Sociedade Ponto Verde. Responsabilidade alargada do produtor. Ou seja, quem coloca um produto no mercado é responsável, no caso das embalagens, por financiar os custos da sua recolha e tratamento quando ele chega ao fim de vida. Portanto, uma garrafa de água, por exemplo. O que acontece? A entidade reguladora de águas e resíduos, a ERSAR, já todos os anos faz um relatório e diz que são milhões de euros, pela nossa estimativa, eles são 20 milhões de euros por ano, só para 60% das autarquias, com as outras 40% estimamos que sejam 35 milhões de euros de déficit do que as entidades gestoras das embalagens pagam às autarquias pelos custos da recolha. Mas não vemos as autarquias a reclamar disto, só reclamam da TGR. Quando a TGR é um mecanismo justo, porque só paga quem não recicla. Se reciclarem, não pagam TGR. Se eles só pagam se enviarem para aterro ou para incinerar. Portanto, não percebemos sequer que as autarquias não querem reciclar também. Portanto, o que as autarquias deviam fazer, a Associação Nacional de Municípios, o que devia fazer era pedir ao Ministro do Ambiente e ao Sr. Ministro: afinal, nós perdemos todos os anos mais de 30 milhões de euros com este sistema de responsabilidade alargada do produtor, mas o que é que se passa? Infelizmente não fazem isso, porque muitas vezes a política do ambiente é uma política menor e um bocado às vezes até demagógica. Lamento ter de dizer isto, mas as questões de fundo é a sustentabilidade, e não vamos ter muito tempo a falar nisso, a sustentabilidade do modelo económico da gestão dos resíduos. E todas as componentes económicas tendem a empurrar para o que nos interessa. Quando nós temos modelos económicos que empurram para o que não nos interessa, como é este caso, em que quem mais reciclar mais dinheiro perde, nunca mais vamos reciclar. E isto só o Ministério do Ambiente é que pode alterar, mas tem que ter força política dentro do Governo, o que às vezes o Ministério do Ambiente não tem. Andréia, sua perspectiva sobre isto? Sim, esta questão é realmente complicada. Eu tentei, nas entrevistas que fui fazendo, também, por exemplo, com a Sociedade Ponto Verde, confrontei-os com esta ideia de que, afinal, se calhar o valor que era pago para financiar esta recolha seletiva não era suficiente para garantir uma boa gestão. Eles dizem que, nós pagamos aquilo que nos dizem que custa, só que os municípios aparentemente não fazem bem as contas e portanto, estão a perder dinheiro com esta gestão. Portanto,
definitivamente há aqui qualquer coisa que não funciona bem e que valeria a pena, fazer, a ERSAR falava numa contabilidade mais analítica, realmente dentro dos municípios, para perceberem o que aquilo realmente lhes custa. Só que aparentemente também os municípios preferem investir receitas de outras coisas na recolha do lixo, porque é muito impopular o aumentar da tarifa ao cidadão e, portanto, aparentemente há cidadãos que estão atentos a travar o PERSU. Peço desculpa, mas só é que isto é um bocado pescadinho de rabo da boca. Quer dizer, os municípios não reclamam o dinheiro que lhes está a ser sonegado pelas entidades gestoras. E depois também não aumentou a tarifa para não penalizar as pessoas. Quer dizer, isto é tudo a jogar para o mesmo lado. Por isso é que eu digo, os modelos económicos de gestão de resíduos estão de pés para o ar. Estão de pernas para o ar, assim é que é. Porque, exatamente, aliás, só dá mais um exemplo. Essa taxa de gestão de resíduos é o que se paga por quantidade de resíduos, por tonelada de resíduo colocado em aterro. Mas a taxa de gestão de resíduos também serve para outra coisa. Serve para penalizar as tais entidades gestoras da responsabilidade alargada do produtor, a Sociedade de Ponto Verde, do elétrico e eletrónico e por aí fora, por não cumprimento de metas. Essa taxa Se formos falar no não cumprimento de metas do eletrónico, temos um problema sério. Sim, mas isso é um belo exemplo, porque o que acontece? A taxa de gestão de resíduos por tonelada de incumprimento é 30% da taxa de gestão de resíduos colocado em aterro, ou seja, é 7,5€. Recolher e tratar uma tonelada de equipamento elétrico e eletrónico custa dezenas, se não centenas de euros. E, portanto, compensa às entidades gestoras não recolher e não cumprir metas, porque elas todos os anos não cumprem, mas são penalizadas com essa taxa que lhes compensa bem. E, portanto, há, mais uma vez, o modelo económico de gestão de resíduos, não sei se expliquei de forma clara. Sim, mas eu gostava de perceber, já agora André ajude, porque tem aqui uma parte do livro também sobre isso, sobre a questão, esta questão diz respeito a muitas pessoas que estão a ouvir, a questão dos eletrodomésticos dos resíduos eletrónicos. O que é que está a acontecer aqui, sendo que há a obrigação de retomar, por exemplo, um eletrodoméstico e isso não acontece? Exatamente. Pronto, sim. Esta é a tal responsabilidade alargada do produtor a funcionar aqui no fluxo dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Portanto, a não funcionar. Sim, a não funcionar. Neste caso não funciona. Mas, portanto, supostamente o desenho, a arquitetura há a responsabilidade do produtor, quando põe um destes produtos no mercado, de pagar uma taxa que depois vai financiar a sua recolha no final de vida. Como é que esta recolha se processa? Por um lado, há alguns ecopontos onde nós podemos levar os nossos equipamentos mais pequenos. Pronto, mas imagina um frigorífico, por exemplo. Pronto, o frigorífico normalmente é quando descartamos esse frigorífico, é porque compramos outro, então normalmente vem a empresa que nos traz o novo frigorífico, tem que levar o velho embora. Em teoria as coisas deviam funcionar assim, só que dentro deste tipo de resíduos há aqui outras variáveis, que é estes resíduos contêm metais e alguns metais preciosos e isto pode ser tem um valor económico e portanto há alguns atores de fora deste sistema que de alguma forma desviam estes materiais para recuperar os metais com mais valor que depois podem ser vendidos e portanto fazer-se assim algum dinheiro retirando estes equipamentos do tal sistema, com consequências que podem ser graves, porque muitos destes equipamentos contêm estes gases refrigerantes que têm um poder de efeito de estufa muitíssimo grande e muito superior ao metano, nomeadamente, e que depois, se o equipamento não for corretamente processado, escapam para a atmosfera, para além de outros materiais que depois, se abandonados na natureza, como às vezes nós vimos, também são altamente contaminantes. Já que estamos em matéria de desvios, sim. Só aqui complementar, porque é um ponto muito importante até para os consumidores. A lei diz, taxativamente, quem vende um equipamento elétrico e eletrónico e entrega na casa do consumidor é obrigada, a empresa que vende é obrigada a recolher o equipamento. Um frigorífico, a empresa que vende não é uma tendência, é uma obrigação legal. Eu compro um frigorífico e se tenho um velho, quem levou o frigorífico novo é obrigado a levar o velho e não só levar. O problema depois é aí. Às vezes até levam. Levar e entregar. Mas depois ele não chega. Entregar no destino correto. O que acontece? A distribuição em Portugal não está a cumprir a lei. Só 30% dos frigoríficos são recolhidos. Ou seja, 70%, e alguns deles até pelo canal das câmaras. Portanto, a distribuição nem sequer 30% está a cumprir. Portanto, é uma ilegalidade gritante, que mais por isso é que eu falo da fiscalização, não é? Sim. Em que as entidades ambientais, autoridades ambientais, não estão a fechar os olhos, ou seja, estão a fazer um favor enorme à distribuição. Mas nós não pagamos ao Ministério do Ambiente para fazer favores à distribuição. Fazemos para proteger o ambiente. Fala-se do clima. Só as emissões de gases
dos frigoríficos que não foram recolhidos, os tais 70%, equivalem a uma viagem a Lisboa e Porto, ida e volta, de 2,6 milhões de automóveis, os gases emitidos por esses automóveis. Portanto, isto é perfeitamente criminoso em termos ambientais e fala-se tanto do clima e das alterações climáticas e parece que afinal não se pode fazer nada. E eu devo dizer que começa a ser confrangedor e de facto começa a ser, já nem sei como qualificar a atitude do Ministério do Ambiente quanto a esta questão dos frigoríficos. A coisa mais fácil de controlar é o destino dos frigoríficos, quer dizer, é facílimo. É fácil saber quem entrega frigoríficos numa empresa que vai triturar, são os mais fracos. É fácil saber isso. É fácil ver sucateiros que têm frigoríficos porque eles estão lá, vê-se lá a chapa do não se faz porque não se quer, mas como eu digo, a fiscalização a posterior é sempre difícil. O que nós defendemos é uma fiscalização de 4 ou 5 empresas grandes de distribuição. São 4 ou 5 só. E além disso, essas 4 ou 5 são servidas por quase uma única empresa que faz essa recolha, entrega e recolha. Só que a recolha depois vai para e pronto, é uma ilegalidade gritante que de facto não é a lei que tem de ser alterada, ela tem de ser aplicada. Vamos acelerar, estamos quase no fim. Andréia, fala aqui numa atividade criminosa estimulada pela reciclagem, que é o roubo dos catalisadores automóveis, que está nas notícias constantemente. Sim. Quer explicar-nos? Sim. Pronto, isto é um bocado um efeito perverso, porque muitos dos materiais que constituem o nosso lixo de facto não têm valor, mas no campo dos metais isso é muito diferente. E então nos catalisadores há 3 metais que são muito valiosos e é por isso que é muito bom que se reciclem estas coisas, que se aproveitem estes materiais e se voltem a incorporar na produção de objetos, mas ao mesmo tempo, o catalisador, porque não é que eu perceba muito de carros, mas aparentemente é possível chegar ao catalisador indo para baixo do carro, portanto está acessível. A venda dos metais é tão interessante, esses tais 3 metais, que o furto de catalisadores, como também se observa, por exemplo, o roubo de cabos de cobre para vender, porque é um metal com valor. Então, sobretudo quando a economia vai pior e há mais dificuldades, pode haver ali uma tentação de fazer isso, porque a retoma desses materiais é muito interessante. Há outro ponto do livro que também não posso deixar de perguntar, que tem a ver com os negócios do lixo. Dá-me a ideia que a André, na exposição que faz, tenta no fundo tentar desmontar e perceber se faz sentido esta ideia de que o lixo é uma fonte de grande negócio. Eu também tenho ouvido falar nesta conversa aqui de muito dinheiro envolvido. Há ou não grandes negócios no lixo? Há grandes empresas no negócio do lixo. Há uma grande empresa que é identificada aqui, que é a Motengil. Sim, efetivamente. Pronto, a EGF, também o Rui falou, que é responsável por mais ou menos 60% da recolha dos recicláveis, mas da gestão, dos sistemas de gestão, pertence à Motengil. E, portanto, efetivamente, há aqui uma presença forte e... Sim, isto é interessante do ponto de vista do negócio, até porque isto é um serviço público, tem que ser assegurado e portanto, há aqui quase uma renda. O negócio está garantido, é preciso tratar daquele lixo. Mas, ao mesmo tempo, há um bocado a perspectiva daquela pessoa desconfiada relativamente, por exemplo, à reciclagem e que também aponta esta ideia como uma razão para não separar o lixo, que é, eu vou agora separar o meu lixo, depois eles vão vender aquilo, ganham dinheiro e eu não ganho nada. Há um bocado aquela ideia que se estão a recolher é porque há negociatas, mas eu não estou envolvido e, portanto, não quero colaborar. Mas aí é que realmente eu acho que é mesmo um mito, porque os materiais em geral não são interessantes. Há estes esforços todos que fazemos de reciclagem, de recolha seletiva para potenciar a reciclagem, são super importantes. É muito importante exigir dos produtores os meios financeiros para alavancar isto tudo, mas e vai funcionando, mas se compararmos com o barato que ainda é comprar materiais virgens, isto não tem interesse nenhum. E pronto, mais uma disfuncionalidade, não é? Por fim, Rui, apenas um exemplo prático de como a nova transição energética também tem aqui uns resíduos para tratar. Há aqui uns exemplos que a Andréia traz no livro, desde logo os carros elétricos e os resíduos associados a este paradigma, mas até, inclusivamente, não tinha pensado nisto, as torres de aço dos primeiros aerogeradores, que também vão parar à siderurgia nacional, mas se calhar poderia ser tratado de outra forma. Já agora gostava de ouvir, para fechar, sobre estes resíduos dos novos negócios de economia de transição.
Bom, vai haver, porque são novas tecnologias, novas aplicações. Eu a parte dos aerogeradores não tenho acompanhado tanto, mas a parte das baterias de automóveis, eu acho que esse para já não é um problema. Não é um problema porque as baterias que já não servem para um automóvel podem servir como acumuladores numa instalação numa casa de uma pessoa, num sistema de produção de energia fotovoltaica, por exemplo, e, portanto, dão para vários anos. A própria entidade gestora dos veículos em fim de vida, a Valorcar, no seu edifício, tem uma central fotovoltaica feita com baterias que chegaram ao fim de vida para utilização automóvel. No entanto, elas ainda têm capacidade de armazenar eletricidade para um consumo de um prédio, de uma casa, e, portanto, é evidente que há um momento em que chega ao fim de vida, e todos estes são novos produtos que muitos deles, como quase todos, aliás, infelizmente, não são desenhados a pensar no seu fim de vida, muito menos na sua reutilização. E precisam de muitos metais, não é? E precisam de muitos metais e muitas vezes eles não aparecem. Agora, o problema também acontece aí, voltando aos equipamentos eletrónicos, peço desculpa, porque vai haver agora uma audição no Parlamento sobre esse tema, porque de facto nós estamos o último país da Europa a tratar resíduos elétricos e eletrónicos, conseguimos chegar lá. Foi difícil, mas conseguimos. E de facto o Parlamento está extremamente preocupado com isso. E nos elétricos e eletrónicos não há dúvida que há muitos materiais que, se os resíduos forem bem geridos, devidamente encaminhados, podem ser reaproveitados. O problema é que muitas empresas que apanham a sucata e que fazem estes desvios depois só aproveitam a parte fácil, a parte difícil não aproveitam, e nós vamos perdendo recursos, as tais terras raras, uma série de metais que estão a desaparecer do planeta e que vão limitar muito a nossa atividade económica, ou pelo menos como a conhecemos hoje. Rui Berkmayer, André Barbosa, foi um gosto falar convosco sobre o lixo em Portugal, deste novo ensaio agora publicado também na coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste programa, da capa à contracapa, todas as semanas, com estes debates, cuja versão integral está em podcast, nas plataformas digitais e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Esta semana, o programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, mais um livro em debate.